Livro do Apocalipse 13, vai ser feito um fechamento aqui de forma prática. Em outros momentos nós vamos estar voltando com esse assunto de muita importância para esses últimos dias que estamos vivendo nessa terra. O verso 8, eu quero pegar como base aqui, diz assim: e adoraram, habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O verso agora, que vai falar da besta que sobe da terra, 13, fez grandes sinais de maneira que até fogo fez do céu, até fogo faz descer do céu, a terra, à vista dos homens. 14, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, que receberá a ferida de espada e vivia. 15, foi-lhe concedido desde o espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Inclusive já fizeram testes que o único lugar que o lugar perfeitamente fica é na mão direita, que é o número do 666. Inclusive, na Babilônia, quando Nabucodonosor levanta a estatueta de ouro, procure na sua Bíblia de estudo ou lá na internet, você vai ver que a estátua de Nabucodonosor tinha exatamente 666 e 6 de largura, que dá o número de 666. É um próprio espírito do anticristo já operando. 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria no 18. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque o número do homem e o seu número é 666. Glória a Deus. Toma os vossos assentos. Aleluia. Vamos meditar um pouco, irmãos, e vou resumir. Não estarei pregando e falando sobre os 666, a marca da besta. Uma outra oportunidade, quero estar dando continuidade nessa mensagem, que é de muita importância para mim, para a vida da noiva do Cordeiro. Amém? Livro do Apocalipse, para muitos, é um livro enigmático, é um livro emblemático, de muitas confusões na mente, que não entendem. E muitos desprezam a profecia inserida no livro da Revelação, Mário, que é o livro chamado o livro do Apocalipse. O Apocalipse foi dado a João na ilha de Pátimo, uma ilha assombrosa. Inclusive João é o único apóstolo que não morreu à espada. Por quê? Deus tinha um propósito na vida de João, aproximadamente 90 anos e alguma coisa. Ele vai para a ilha de Pátimo, e dali na ilha de Pátimo ele vai receber as revelações de Deus, visões, e ele vai escrever o livro do Apocalipse. Inclusive, o Apocalipse é o único livro que está escrito algumas coisas literais, algumas coisas simbólicas e algumas simbologias. São 3 elementos dentro do livro do Apocalipse. E parece que é um livro tão obscuro, tão difícil de entender para esses últimos dias. Mas o livro do Apocalipse, ele é tão importante como o seu alimento do seu dia a dia. O livro do Apocalipse, ele é tão importante como o seu café da manhã, como a sua água que você deve beber e se alimentar todos os dias. Escute uma coisa. O livro do Apocalipse traz visões e revelações, o que acontecerá com a humanidade no futuro. E João, ele recebe essa visão,
e ele vai escrever, ele vai mandar para as 7 igrejas, e ele vai falar todos os acontecimentos que vai acontecer. No capítulo de número 1 ao capítulo 6, são histórias de alguns fatos que aconteceu, e a partir do capítulo 6, algumas coisas vão começar a ser desvendadas e mostrar como que será a humanidade nos fins dos tempos. Por isso que João não morre. Precisaria ler e escrever o livro do Apocalipse, a qual você tem em suas mãos hoje. Somente tinha o livro de Daniel como livro apocalíptico, e também o livro de Mateus 24, que Jesus falou sobre os fins dos tempos. Por isso que é de muita importância o despertamento de você, eleitor da Bíblia, eu como leitor da Bíblia, lermos o livro do Apocalipse e entender esse livro de uma forma simples, lendo com temor e aplicando para as nossas vidas, porque esse livro é o livro do despertamento espiritual para as nossas vidas. Vivemos em momentos de pandemias, a qual não é a primeira. Hoje pela manhã até citei que, assistindo algumas séries do Império Romano, tem um momento de um império lá, que existe uma peste chamada Antonina, se não me falha a memória, que devasta o Império Romano. Tantas pestes que causou tanto mal à humanidade, e que essa não é a última e nem uma das primeiras que vai surgir. São milhares e milhares de pandemias que vão surgir sobre a face da terra. Jesus tratou isso em Mateus 24, respondendo às 3 perguntas dos discípulos. E os discípulos fez 3 perguntas. Já expliquei isso aqui em outras mensagens. Senhor, em que sinal será da destruição do templo? Em que sinais será da sua vinda? E qual será a consumação do século? Jesus responde dizendo que Jerusalém vai ser cercada pelos soldados. Estai atento, quem está na Judeia, foge para os montes, quem está no telhado não desce, porque esse dia será um dia de desolação, um dia de horror, de tristeza, de calamidade total. Ano 30, ano 70, cumpre o que Jesus disse. General Tito, ele entra dentro de Jerusalém, passou-se 40 anos e cumpriu exatamente. Eles foram na ideia de pegar o ouro em Jerusalém, não tinha como pegar, descobriram que os ouros estavam entre as pedras, o ouro derretido entre as pedras, e acontece, as crianças foram mortas. Flávio Josefo conta que foi tanta atrocidade que milhões de pessoas, milhares de pessoas morreram naquele dia, e as escadas em Jerusalém descia como cachoeira de sangue, e cumpriu a profecia de Jesus, o que ele falou. Lucas 21:20 relata também muito melhor isso, ele detalha melhor sobre isso. Então a profecia não falha. Por isso que Mateus 24:35 responde: passarão os céus e a terra, mas a palavra não hão de passar. A palavra do homem falha, o homem ele mente, muitas profecias mentirosas não se cumprem, mas a Bíblia ela cumpre e ela não falha com a sua promessa. E Jesus ele relatou também que nos finais dos dias, falando para os discípulos, dizendo: acalma o coração, porque vocês vão ouvir falar de terremotos, de maremotos, de pandemias, de pragas, de pestes, de tudo isso. E Jesus relata isso de uma forma natural, simples, treinando, conversando com seus discípulos sobre o que aconteceria, queria anteceder a ele sobre a terra. E Jesus ele tratou isso de uma forma natural. E o povo parece que não lê a Bíblia. Alguns que ficam desesperados e dizendo: para onde eu vou, para onde eu corro, para onde eu vou. Ficam desesperados achando que é últimos momentos. Não. Jesus disse que isso seria o princípio. Ele relata ainda o princípio de dores, mas que ainda não seria o fim. E agora lemos o livro do Apocalipse, relatando uma visão que João vê. Uma besta que sobe do mar e uma outra besta que sobe da terra. E tem um personagem que tem aqui chamado o dragão, que são dois adjetivos dado para Satanás, para o anjo caído, que se chama adversário, iníquo, Deus desse século, Belzebu, entre outros nomes, que é dado a esse anjo caído. E agora esse anjo caído, ele vem com o título de dragão. E esse dragão faz uma aliança tanto com a besta que sobe da terra, e uma outra besta que sobe também
da terra, uma do mar e outra da terra, e forma assim um trio. Por isso que no final do capítulo 13 existe exatamente o que você leu agora aí, 666. Por quê? Porque são um trio. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, o falso profeta, tanto o anticristo e o dragão ali no meio, que forma uma trindade. O diabo nesses últimos dias, ele é tão sagaz que ele fará enganar e dilubrir a mente humana de uma forma tão sutil que ele vai se achar como que se fosse a trindade santa, como nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Assim também Satanás nos últimos dias irá formar uma trindade demoníaca para enganar aqueles que habitam sobre a terra. É interessante observar que no verso 4 de número 13 diz: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas, blasfêmias, e dele deu o seu poder para continuar por 42 meses. Abriu a sua boca em blasfêmia, no verso 6, contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam sobre o céu. Ou seja, nós vamos ver aqui que nesse dia será um dia de horror, de calamidade espiritual, que a magia negra, a escuridão, as trevas irá operar de uma forma intensa nesses momentos, após, acredito, o arrebatamento da igreja. Essa besta que ela vai subir do mar, que representa exatamente um sistema que vivemos hoje, um sistema político e um sistema religioso. É o que representa as duas bestas. Uma, sistema religioso, e outro, o sistema político, um sistema totalizado em uma pessoa só. Vamos ver que no livro do Apocalipse, no capítulo 11 exatamente, vai surgir também uma outra besta, que é o falso profeta. E esse profeta, ele tem uma finalidade de quê? De enganar as pessoas. De enganar as pessoas. E esse falso profeta, e ele vai vir com poder, ele vai vir com prodígios, para fazer exatamente, para arrastar uma multidão. Escute uma coisa: o que vivemos hoje, nesses últimos dias, é exatamente uma massa de manipulação. Ou seja, são pessoas que abrem grandes templos, grandes igrejas, que não estão nem aí para a sua vida espiritual, não querem te ensinar, não querem te discipular, não querem te mostrar a verdade à luz da Bíblia, mas quer que você dizima, quer que você desce as águas de qualquer jeito. Eu preguei hoje isso de manhã, e acontecerá o que? Uma massa de manipulação. O que nós vamos ver, que no livro do Apocalipse, João ele vê dois personagens em um dragão, um que sobe do mar e a outra que sobe da terra. É interessante que uma das suas 7 cabeças, no capítulo 13, a besta que sobe do mar, ela é ferida de morte. E agora surge uma outra besta que sobe da terra, que é o falso profeta. E o que ele faz exatamente com a primeira besta? Cura a sua chaga, cura a sua ferida. Ela é ressuscitada, e todos que olham para a primeira besta adoraram a ela, aplaudiram a ela, porque a segunda besta, o falso profeta, o sistema religioso, operou sinais e operou maravilhas, e todos foram acompanhando a besta que sobe do mar. Eu já expliquei que a besta que sobe do mar é um poder totalizado em um sistema só. Essa besta que sobe do mar é exatamente o que nós estamos vendo. São os blocos de algumas nações se unindo para tirar um líder, e esse líder vem a reinar sobre a terra. Por isso que nos últimos dias você vai ouvir e escutar falando sobre o ecumenismo, querer juntar todas as religiões e dizer, tanto o espiritismo, tanto o budismo, entre outras religiões, nós vamos agora proferir e declarar que somos todos irmãos, somos todos da paz, nós servimos o mesmo Deus. O que nós vamos ver nesses últimos dias é alguém implantando o ecumenismo para dizer
dizer que Deus, o Eterno, Ele aceita tudo e aceita todos, sem distinção de pessoa. Que Deus, Ele ama a todos, sim, perfeito, Ele ama a todos, mas aquele como Filho de Deus, não criatura, mas de Deus. E nós vamos ver que no capítulo de número 11, essa besta que sobe da terra, ela vai operar sinais e maravilha na presença da primeira besta. Agora vamos lá, no capítulo de número 2, de 2 Tessalonicenses, capítulo 9, versículo 10, o versículo de número 11. O que Paulo diz? Que nesses últimos dias, esses sinais, ele vai acontecer sobre a terra. Olha o que acontece. Eu vou resumir isso aqui. E o que ele diz detalhadamente, que Deus vai permitir a operação do erro e na mentira. Olha só, olha que Paulo está falando ao livro de Tessalonicenses, dizendo: igreja, fique atenta, fique com os olhos abertos, ficam ligadas, porque nos últimos dias os espíritos malignos vão aparecer, operando sinais de mentiras, operando e até curando também em o nome do Senhor. Essa besta que sobe da terra, ela faz tantos sinais, tanto prodígio, em que algumas pessoas vão aplaudir a primeira besta e vão acompanhar e seguir ela e vão dizer: quem é semelhante à besta? Essa besta é tão sutil, ela é tão terrível, que ela vai querer ser comparada como Deus, como o Altíssimo, e vamos dizer: quem é semelhante a essa? A besta que sobe do mar. Ou seja, esse poder religioso, esse poder do falso profeta irá se unir com o poder político, irão fazer uma junção e vamos dizer: vamos acompanhar, vamos andar juntos, vamos andar de mãos juntas e vamos formar uma união só, porque agora somos todos irmãos. E o que eu expliquei hoje pela manhã: igreja é igreja, a política é a política. A política nunca se deu bem com a noiva do Cordeiro, porque todas as vezes que a igreja acompanhou a política de mão dada, sempre a igreja, ela foi perseguida e tomou um golpe de Estado. Prestamos bem atenção numa coisa: Jesus, ele está voltando para arrebatar a tua noiva. E nesses últimos dias, o que está acontecendo? São pessoas contando os milagres, pessoas dizendo: olha, eu subi a escadaria da penha e como cheguei lá em cima, eu fui curado. O que aconteceu? E aí? Foi curado e procurou o nódulo, o caroço, e desapareceu. Pessoas que estão indo até no centro espírita, no centro de Umbanda, e como chega lá, ela começa a declarar e dizer: eu fui ali me consultar, fui curado e não tem mais enfermidade nenhuma, foi Deus que me curou. Exatamente o que está acontecendo nesses últimos dias. Esse falso profeta, essas falsas religiões, ela vai vir com um poder para preparar o anticristo. E quando o anticristo ele preparar a sua plataforma, que ele tiver sobre a terra reinando, ele vai enganar milhões de pessoas. Ele vai enganar milhões de pessoas, e milhões de pessoas irão acompanhar a primeira besta e a segunda besta, dizendo: quem é semelhante a essa besta? E vão ser enganados, ao ponto de receberem uma marca, o nome da besta ou o nome da marca, chamado 666. Serão marcados pelo sinal da besta. Mas eu tenho uma palavra de esperança, porque no 13, no verso 8 diz: adoraram a todos que habitam sobre a terra, mas exceção aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Escute uma coisa muito importante aqui nessa noite: você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida de verdade, porque aqueles que não tiverem o teu nome escrito no livro da vida vão passar por esses momentos de caos, de tribulação sobre a terra. E a pergunta é: o seu nome está escrito no livro da vida? Você precisa perguntar: Senhor, o meu nome está escrito lá, porque eu preciso naquele grande dia, quando o Senhor chamar, o Senhor vai dizer: eis aqui o fulano, o seu nome está escrito no livro da vida, vinde possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do século. Pastor Cleber, como que eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida? É quando você anseia pelas coisas de Deus, é quando você chega numa reunião como essa e você querer sentir a presença dele,
sentir a tua presença. Senhor, eu preciso sentir a tua graça. Senhor, eu vim aqui porque eu te amo, eu te adoro, e eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu creio, Senhor, que eu estou nesse sistema, mas eu não pertenço a esse sistema. Eu pertenço a Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. Quem pertence a Jesus nessa noite aqui? É engraçado que no capítulo de número 12, no verso 9 do Apocalipse, está assim, do grande dragão, que aparece no capítulo 13. A antiga serpente, chamada o diabo. Quem é o dragão? É a antiga serpente. E quem é a serpente? É o diabo. Diga comigo, a Bíblia, ela mesma explica ela. Quem é o dragão do capítulo 13? O diabo. Quem engana, olha só, é chamado o diabo e Satanás. Quem engana todo mundo. Diga comigo, que engana todo mundo. Prossegue aqui o texto. E ele foi precipitado na terra. Ele foi jogado para onde? Na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Quem é esse dragão? A antiga serpente, chamado diabo, Satanás, que engana todo mundo. O que precisamos nesses últimos dias é ter um espírito de... E eu vou encerrar aqui, porque tem muitas coisas para ser comentado futuramente, daqui mais os domingos, ou daqui mais os dias, Deus assim nos permitir. Se você ver, em alguns momentos na China, sempre surgiu pandemias de tudo quanto é jeito. E toda vez que surge uma pandemia, vem com a história, vamos fechar a igreja. Não vamos deixar a igreja funcionar. Alguns momentos, depois reabre. E algumas que fecharam, nunca mais abriram. Quem é que está por detrás disso? O diabo que foi jogado na terra. Quem é que vai articular tanto o poder político, uma que sobe do mar e a outra que sobe da terra, que é o falso profeta? Quem é que vai estar por detrás disso? O diabo, que representa o adversário, o próprio Satanás. E o que nós precisamos? Ter o discernimento espiritual. O que está acontecendo nesses últimos dias são algumas situações que Paulo diz no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no verso 3 e 4, que a manifestação do anticristo se dá primeiro com o chamado apostasia, a frieza espiritual. Em 1 Timóteo 1 diz que muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores de demônios. O que está acontecendo nesses últimos dias da face da igreja, que está chegando no linear, no final das últimas coisas, é que esse anticristo, ele irá implantar sua plataforma de uma forma em escala mundial. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual, o que nós estamos meditando, o que nós estamos observando é que alguns estão recuando para trás. E quando você diz, olha o que está acontecendo nesse século, eu vou para o shopping, embora que alguns agora que estão abrindo, ninguém fala nada. Eu vou para a festa de aniversário, ninguém fala nada. Eu vou para tal reunião, ninguém fala nada. Algumas pessoas acho que já passou por isso aqui. Eu vou para a igreja. Igreja, ali está muita gente, não vai lá porque tu vai pegar a pandemia, mas nos outros lugares não pega. Por que que tem que ser a igreja? Quem é que está por detrás da primeira besta e da segunda besta? O dragão, o diabo. O que o diabo ele é? Ele vem de forma sorrateira, como uma serpente rastejando, sem que você percebe, para depois dar o bote. E o que o diabo está fazendo nesses últimos dias? Exatamente é implantar na cabeça de muitas pessoas dizendo, pode ir para todo lugar, mas na igreja não. E
com isso vem chegando o quê? A apostasia, a frieza espiritual, o abandono da fé. Eu expliquei isso aqui. E eu convoquei fim de ano, mas é muito, explicando que até o meio do ano muitos não conseguiriam resistir, iriam se afastar da fé, iriam abandonar o Senhor, não ia conseguir chegar até conosco no meio do ano. E quando eu estava pregando um dos sermões no começo do ano, foi quando eu lembrei, e eu lembrei aqui agora, quando eu contei uma visão que eu tive, que eu não queria contar. Eu tive essa visão, foi no final de ano. Aí lembrei, contei isso no começo do ano, está registrado até numa das primeiras pregações que eu falei isso, e comentei que nessa visão eu via milhões e milhões de pessoas caindo nos abismos, e pessoas desaparecendo. A terra, ela tremia, e tremores de terras acontecia, eram como relâmpagos, uma coisa terrível. E eu corria, o que eu só via era uma ou duas pessoas do meu lado, e eu tinha que me proteger para me livrar daquela consequência. E quando acordei pela manhã, eu lembrei que o juízo de Deus está à porta, e que Ele está voltando, e que em breve essa noiva vai ser arrebatada. A pergunta que eu quero fazer, e reflita: nós estamos vendo a apostasia nos últimos dias, sim ou não? O abandono da fé. Temos ouvido falar de terremotos, maremotos, pandemias, mãe matando filho, filho matando mãe, pai matando filho, filho matando pai. Tudo que você imaginar, tudo, a profecia bíblica se cumpriu, está se cumprindo. Qual é a próxima profecia a se cumprir? É o arrebatamento da noiva do Cordeiro. Jesus está voltando, e Ele está às portas. Nós somos a última geração, e não tem outra geração. Essa geração, inclusive, Jesus disse que é a pior geração de todos os tempos. É a geração que ia se desviar facilmente. E nós estamos vendo o que está acontecendo com a quarta revolução digital. O que está acontecendo com milhões de pessoas que estão se desviando da fé, se apostatando. E alguns levantam ainda e dizem: você vai para a igreja? Não vai. A igreja é um lugar perigoso, mas outros lugares não são. Por quê? Quem é que está por detrás disso? O próprio diabo. Algumas pessoas desse lado de cá, alguém já falou, você já ouviu falar assim: você vai para a igreja? Desse lado de cá, alguém já ouviu isso? Uma, aí, duas, três, quatro. Desse lado de cá, irmãos. Misericórdia, irmão, todo mundo. O que está acontecendo é o funilando o presbítero Luciano. Estamos chegando no final dos tempos. Você pode ir para todo lugar. Festival rave, pode ir para os bailezinhos, pode ir para tudo. Não tem problema. Mas para a igreja tem problema de vir. E o que acontece no capítulo de número 13, todo ele, até no verso 18, é que no verso 5, ele foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e lhe deu-lhe o poder para continuar por 42 meses, que são esses 42 meses que cremos que é o período de 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de guerra, em que o acordo político com Israel será quebrado. O que Satanás ele vai fazer nos últimos dias? Blasfemar. O que acontece aqui com a besta que sobe do mar? Ela começa a blasfemar, e lançando blasfema contra o nome de quem? De Deus. E o que está acontecendo nesses últimos dias? Blasfêmia. Que é pecado ir para a igreja, mas não é pecado ir para a festa do mundo. O que é uma blasfêmia? É eu reverter o princípio, dizer que a obra que está acontecendo não é de Deus, mas a obra é do inimigo. E quanto na verdade a obra é do inimigo, eu estou falando que a obra ela é de Deus. Nesses últimos dias,
O que está acontecendo sobre a terra, com essa pandemia que surgiu exatamente, é o sistema que está preparando a chegada do anticristo. Pastor, já expliquei isso aqui em 1 João 2,18. Filhinhos, como já vem o anticristo, singular, e como os muitos já têm se feito o anticristo, os espíritos enganadores já atuam para preparar a plataforma da chegada do anticristo na terra. No Apocalipse, ele é chamado da besta. Expliquei hoje de manhã. No livro de Daniel, ele vê o pequeno chifre, que é essa visão que ele vê noturna, era um animal espantoso, que devorava todos sobre a terra. Exatamente, é o anticristo. E Tessalônica chama do homem da iniquidade, o homem do pecado. E nas epístolas de João, ele chama o anticristo. E eu finalizo aqui, porque tem muita informação, muita. Quanto tempo o sistema Transcol ele vem tentando tirar os cobradores de ônibus já aqui no estado do Espírito Santo? Quanto tempo já, Karina? Tem uns 10 anos? Uns 5, 6 anos. Um pouco mais, uns 5, 6 anos. O que eles aproveitaram? A pandemia para ter uma desculpa para que agora tirar os cobradores, para dizer, para evitar aglomeração. Aproveitaram um momento de sistema para arrancar e implantar o que eles queriam há muito tempo. Sabe o que isso dá para assimilar? É que nesses últimos dias, muitos vão aproveitar o sistema político, ele é um só. Escute uma coisa, quem está por detrás do sistema político? E esse sistema mundial é o dragão, é o diabo. Está escrito na Bíblia. Nós não somos desse mundo, nós somos de outro mundo. Nós vamos morar no céu com Jesus. Quem vai reinar sobre nós é quem? É Jesus. E o que o diabo está fazendo nesses últimos dias? Inconscientemente, implantar exatamente o que aconteceu com os cobradores de ônibus, para fechar sua boca, para te paralisar espiritualmente, para dizer, cala a boca. Lugar de ir para o culto não é o seu lugar certo, é outro lugar. Nós estamos vivendo exatamente isso, um sistema que está querendo amanientar, amarrar e fechar as portas da igreja. E aos pouquinho, inconscientemente, muitos vão aceitando, e quando vai ver, não se levanta mais espiritualmente. Jesus está voltando, irmãos. E o que acontece? Nomes de blasfêmia, esse sistema vai lançando contra Deus, o Altíssimo, e tudo que é Deus. Paulo diz que essa besta se levanta tudo que se refere a Deus. Já observou que tudo que você faz na terra, for normal, mas falou de Deus, você é um cidadão, é um poder satânico das trevas que está atuando sobre esses últimos dias na face da igreja. Uma recomendação, algumas, busque o espírito de discernimento. A primeira besta foi a segunda, o sistema religioso, e ela é aplaudida, e muitos vão atrás dela. O que está acontecendo? Uma massa de manipulação, vem como está, fica como está. Não precisa ser confrontado com a palavra, não precisa ser mais. O que está acontecendo é uma mistura, é um misticismo, um secretismo religioso que aprendemos que nem toda cura ela procede do próprio Deus. Nem tudo que acontece procede do próprio Deus. E eu finalizo dizendo Apocalipse 13, verso 8. Em exceção aqueles que estão com seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que não estão vão passar pelo grande momento que eu falo, pequeno chifre, um animal espantoso, horrível, e que vem assolar a terra. Eu quero perguntar, quem tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro de Deus? Quem aqui? Poderia pregar uma outra mensagem, mas essa é a mensagem para esses últimos dias. Jesus está voltando. Não coloque desculpa em A e B. Busque a Deus enquanto é tempo. Busque a Deus, louve, escute sua palavra, vai, faça alguma coisa, mas não se prostre.
Não aceita esse comunismo espiritual satânico nesses últimos dias. Jesus está voltando. E eu quero perguntar: tem alguém aqui que está parado na fé, que você percebe que o teu nome não está escrito no livro da vida? Eu quero te convidar a fazer o que o Romanos 10:10 diz: com o coração se crê e com a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não poderia pregar outra mensagem a não ser essa para esses últimos dias. E eu quero lhe convidar para você entregar sua vida a Jesus nesse altar. Ou, de repente, se consertar em alguma coisa. Nós não somos perfeitos, irmãos. Somos cheios de falhas. Fechar de olhos. 1 Coríntios 15:52. Esse corpo incorruptível será transformado num corpo de incorruptibilidade. Você acha que vai melhorar com algum outro sistema que vai entrar após esse? Pastor, eu acredito que quando entrar uma de direita vai funcionar. O que nós devemos é orarmos pelo nosso estado. Agora, aliança e defender a bandeira é só uma, que é de Jesus. E Ele está voltando. O mundo caminha para os últimos momentos. A plataforma dele está preparada. E tanta coisa que estamos vendo no meio aí. Pessoas abandonando a fé, desviando da fé. Pastores que não pregam mais a verdade. Só querem que você seja uma pessoa mais uma no meio. Não querem te ensinar as escrituras sagradas. São pessoas às vezes que não respeitam a Deus, não temem a Deus, não têm o princípio nem de ética, nem de postura. Os homens que estão dizendo que são de Deus estão mostrando seus corpos às vezes nus, ou apostando nas redes sociais, fazendo o que fazem no seu íntimo. Não, seu particular é seu particular. São sem temor, sem princípio. Mas que tudo isso está acontecendo, pastor? São os princípios dos espíritos de anticristo, os espíritos de engano que está reinando sobre a terra para a chegada dessa besta que vai subir do mar. Eu já expliquei que a besta que sobe do mar são povos, nações e multidões. Eu quero orar por você nessa noite. Nós estamos aqui, irmão, de jeito nenhum julgando A e B, porque eu preciso também, eu sou a primeira pessoa, estar aqui nesse altar para pedir perdão a Deus se alguma coisa, alguma falha em mim, porque Jesus está voltando. Existem dois tipos de pessoas. Paulo diz em 2 Timóteo 4:8: agora a coroa da justiça está não só posta a mim, para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Tem aqueles que esperam a vinda e tem aqueles que amam a vinda do Senhor. A noiva do Cordeiro tem que amar a vinda de Jesus. A noiva do Cordeiro tem que ser apaixonada pela volta de Jesus. E Ele está voltando. E Ele virá como um ladrão da noite. Já expliquei isso aqui em outras séries agora. E eu quero orar por você. Você que se sente que precisa de um renovo espiritual, de o Espírito Santo te trazer mais discernimento. Você que está sofrendo de repente uma perseguição indiretamente próximo de você, na sua vizinhança, na sua família, ou que é até criticado às vezes porque sai da sua casa e está indo ao culto para adorar o nome do Senhor. Porque se tem a última coisa que o diabo tenta fechar, é a instituição chamada igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Eu quero perguntar: tem alguém que quer receber uma oração para Deus continuar te sustentando? Sai do seu lugar, eu vou orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Eu vou descer também nesse altar, porque eu preciso receber a oração. E um dos presbíteros aqui vai levantar a voz em oração. E eu vou ser a primeira pessoa que vai estar aqui nesse altar para receber essa oração. E fazer uma revisão. Senhor, se há alguma coisa em mim, muda, transforma. Amós 4:12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor. Aleluia. Hoje estamos vivendo uma pandemia. Ano que vem vocês vão ver o reflexo do que vai ser. E vamos orar, irmão, para que não surjam coisas terríveis nas lavouras. Porque se surgir, vai faltar alimento, vai faltar comida. Jesus está preparando a igreja para subir. Se lembra que eu falava direto que vai ter momento que nós não vamos poder ter culto na igreja? Vai ter que ter culto em casa, batir na tecla milhões de vezes, para
parecia um negócio tão distante. Ele está cumprindo tão próximo da gente, irmãos. Vai chegar o momento que vão proibir de abrir igreja. Mas enquanto isso, irmão, tu vai ser uma igreja fervorosa. Tu vai estar glória aqui, vai ter que ser crente fiel na tua casa, onde você for. O diabo não vai parar a noiva do Cordeiro. Apocalipse 13:8, Lucinha, me chamou a atenção. Todos aqueles que vão experimentar a fúria da besta, exceção o que tem o seu nome escrito no livro da vida. Você que vem nessa noite, que você percebe que o teu nome não está escrito no livro da vida, eu vou fazer mais uma vez a outra pergunta, e tu vai fazer um sinal com a mão, eu vou orar daí mesmo. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus hoje, voltar agora, faz um sinal com a mão. Tem duas vidas aqui, irmãos, Deus sabe de tudo, Deus conhece de todas as coisas. Tem mais uma vida aqui, irmão, tem mais alguém aqui, tem pessoas aqui, tem outra terceira pessoa levantando a mão para Jesus. O nome dele vai estar escrito no livro da vida também. Oh, aleluia. Eu quero perguntar, tem mais uma outra pessoa? Essas vidas que levantaram as mãos, por gentileza, vem cá, irmão, porque o diabo está sendo envergonhado. Esse sistema não terá poder sobre vocês a partir de hoje, não. Jesus está voltando. Eu quero perguntar, tem mais uma pessoa? Se tiver mais uma pessoa para Jesus, porque Jesus está voltando. Não podemos esperar mais nada de bom nessa terra, a não ser a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Se tiver mais uma vida para Jesus, você vai sair desse lugar e vai vir aqui correndo. Jesus, ele é apaixonado, ele te ama tanto, 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 tanto. Deus vai dar força a essa jovem, ela vai ser uma bênção, já é uma bênção. Deus vai te ajudar, Deus vai ter uma chamada na sua vida, Deus vai ter uma obra na sua vida. Muitas foram os altos e baixos na sua vida, mas o eterno Deus está escrevendo uma nova história hoje para a tua vida. Quem pode chegar próximo dela, irmã Camila, chega próximo dela em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te abraçar, não vai ser a Camila, vai ser o Espírito Santo. Oh, aleluia! Oh, glória! Jesus te ama, ele é apaixonado. Aleluia! Eu vou falando por cada um que levantou a mão. Senhor nosso Deus, escreve, Senhor, o nome deles no livro da vida, como diz o Romano. O coração creia e com a boca confessa que Jesus é o Senhor. Pai, conforta, enche o coração da tua presença sobre as vidas, e que em nome de Jesus, a partir de hoje, a história deles não será o mesmo. Deus, e assim nós oramos e lhe pedimos o teu renovo espiritual, Senhor. Onde tiver uma vida que renova espiritualmente, enche da tua presença, enche, Senhor, vai enchendo, vai renovando e dando vitória em o nome de Jesus.